se tem orientação de trabalho de conclusão em 2 etapas com orientação individual, né? Algo que o mercado acabou incorporando, né? Porque é mais caro pagar para o professor meia hora por aluno do que pagar 4 horas em sala de aula, né? Para orientar uma turma de 15 alunos. Economia significativa, né? Se a gente pensar só no curso de administração, talvez nem tanto, mas juntando todos os cursos, né, dá um valor significativo aí. Mas então, pessoal, o que me contam, o que estão achando, tá? Eu estou gravando também, né, pessoal, para caso algum aluno não consiga assistir, vai estar disponível na plataforma também para poder visualizar depois. Mas e aí? Contem um pouquinho aí de vocês. O que tiveram de dificuldades aí no estado da arte? Oi, professor. Sim? Oi, professor. Boa noite. Boa noite, Edgar. Eu agora há pouco até marquei naquele calendário que o senhor disponibilizou para nós, na terça-feira, às Perfeito, 7h30. perfeito, perfeito. Eu marquei para a gente conversar um pouco sobre a fundamentação teórica ali. Eu ainda tá bem abstrato para mim, assim. Eu cheguei a escrever alguma coisa, mas eu queria ver contigo o caminho Uhum, mesmo que eu poderia seguir, um roteiro de assunto, enfim, para poder estruturar direitinho. uhum, Mas eu cheguei a fazer o estado da arte. Eu me uhum, baseei no material que tu disponibilizou ali. Acredito que eu uhum. consegui me achar. Só que eu não tive retorno teu se é aquilo ali, né? Eu não sei bem se é aquilo, se eu vou ter que mexer muita coisa. Então, essa parte do estado da arte eu fiz, só que eu não tenho certeza se é aquilo ali. Então, eu Tá. parti para fundamentação teórica. Uhum, perfeito. Edgar, deixa eu ver uma questão aqui. Tá, vocês estão vendo a minha tela na plataforma aula, correto? Sim, aham. Tá, perfeito. Sim. Deixa eu ver aqui onde nós tínhamos aqui o estado da arte, certo? A minha tela aqui vai ser um pouquinho diferente da de vocês, né? Aqui consta a correção da atividade, tá? Edgar, a tua eu corrigi, tá? Te confesso que acho que já faz alguns dias, porque o que faltava corrigir, eu corrigi hoje, antes ainda de participar dessa videoconferência, justamente porque não tem essa pendência, né? Então Entendi. eu vou entrar aqui em recorrigir, tá? Para ti vai aparecer um pouco diferente aí, mas de fato, tá? Aqui eu faço eu te dou o feedback da tua, Tá. Uhum. do teu estado da arte, né? A única coisa aqui, olhando aqui, né, é que eu te recomendei evitar o uso de expressões na primeira pessoa, do singular ou Tá. plural, tá? É muito comum, tá, pessoal? Isso vale para todo mundo. Utilizar palavras como compreendemos, vamos, iremos, né? Discutiremos. A gente acaba se inserindo dentro do trabalho, né? No sentido de Tá. falar na primeira pessoa. Né? Isso é algo que a gente tem que evitar. Tá? A redação do trabalho de conclusão, né, do projeto também, ela é no formato dissertativo, tá? Onde vocês sempre vão utilizar a terceira pessoa do singular ou do plural. Por que isso? Né? Parece um tanto bobagem, e assim, eu vou ser até bem honesto para vocês. Tá? Na área da educação já tem alguns pesquisadores discutindo essa questão, porque eles acham, vamos dizer assim, entre aspas, bobagem. Tá? Mas ainda no campo da administração, isso é muito levado em consideração, né? Porque a ideia da terceira pessoa é que o pesquisador ele consiga manter certo distanciamento do objeto de pesquisa. Por quê? Porque tendo esse distanciamento do objeto de pesquisa, ele teoricamente se manteria mais neutro. É mais ou menos assim, né? Claro que num outro viés, o caso, por exemplo, do psicólogo e paciente. Vou dar um exemplo para vocês. Fica difícil o psicólogo atender a própria mãe, ou o próprio filho, por exemplo. Por quê? Porque ele está envolvido emocionalmente com aquele paciente, né? E aí, dessa forma, até se recomenda, né, nesse caso, que
seja outro psicólogo a atender, né, o pai ou a mãe que precisa de atendimento e não o seu próprio filho ou o próprio pai a atendê-lo. Vocês compreendem o porquê disso, né? Claro que nas ciências da saúde isso é, vamos dizer assim, ainda mais sensível, né, do que nas ciências sociais, mas a ideia é essa. Conseguiram compreender? Não, beleza, entendi sim. É que eu estava acompanhando pelo documentos, né, ali, Ah, a ferramenta, perfeito. então eu acabei não olhando, mas eu já pretendo essa semana dar uma olhadinha, dar uma revisada e qualquer coisa Isso, eu te isso. chamo daí para me dar uma Eu vou te ser bem honesto, tá, Edgar e demais, tá? Em geral, eu estou procurando fazer a inserção aqui e no Google Drive. Talvez eu tenha me passado e não tenha feito no Google Drive no teu caso, tá? Tá. Não, Daí tranquilo. eu acabei deixando só aqui, tá? É porque o teu, de fato, né, o teu ficou muito bom, né? E não tinha, acho que, correções ali. Aqui era só realmente um rumo, efetivamente, a seguires, né? Uhum. Aqui eu coloco também que eu senti falta de tu afirmar no que efetivamente o teu trabalho se diferencia dos demais, né? E aí coloquei, no mais está indo muito bem. Né? Aqui a ideia do estado da arte é justamente isso. Nós falamos de alguns trabalhos, né? Eu coloquei ali 3, pode ser mais, menos, né? Menos. Já dei o limite mínimo aí de 3. A ideia é que vocês comparem o trabalho de vocês com esses outros 3 trabalhos, né? No sentido de o que de vocês é diferente desses trabalhos. Vou dar um exemplo. Vocês vislumbram fazer entrevistas com colaboradores de uma empresa. Já um ou outro pesquisador que vocês viram fez uma pesquisa quantitativa com um questionário fechado. Né? E o teu não, o teu vai ser com questionário aberto. Ele aplicou num determinado público de determinada faixa etária. Vocês vão aplicar num outro público. Né? O que efetivamente diferencia de vocês dos demais? O fulano aplicou lá no Rio Grande do Norte. Eu vou aplicar pesquisa semelhante, mas aqui no Rio Grande do Sul, que tem características diferentes da região norte e nordeste. Né? Então, nesse quesito, né? Se a gente pensar lá, por exemplo, no coronavírus, né, se tinha uma certa expectativa em que medida nós teríamos, por exemplo, maior contágio aqui no sul em relação a outros estados do país. Por quê? Porque em outros estados do país o clima é mais ameno, né? Enquanto que aqui o clima, o inverno é mais rigoroso, embora isso já não seja uma realidade tão presente, né? Então, isso é algo que de fato acontece. A Fabiola está perguntando se todos vão ter esse feedback, tá? O que acontece? Deixa eu ver aqui o teu caso, Fabiola. Vamos ver. Tá? Fabiola aqui. Fabiola, eu te dei o feedback hoje também, tá? Então, possivelmente por isso tu não vislumbrou, tá? Mas ele está lá disponível sim, tá? Tu pode dar uma lida ali depois, né? E aí, obviamente, depois a gente conversa efetivamente, né? Mas sim, todos vão ter feedback, certo? Isso eu estou fazendo. Né? Dêem uma olhadinha sempre no Google Drive e na plataforma. Tá? Eu estou pedindo para vocês postarem nos dois, né? Porque em algum dos dois eu vou dar o retorno para vocês. A ideia sempre é nos dois, tá? Mas eventualmente, você sabe que esse negócio do home office também complica um pouco a gente, né? Por que eu digo isso, né, pessoal? Às vezes eu estou fazendo alguma coisa, né, no meu escritório, em casa, e eu tenho uma filha de 2 anos, né? Vocês sabem disso, né? Eu acho que eu não canso de lembrá-los que eu tenho essa filha. E aí o que acontece? De vez em quando vem um pai, né? Vem algum chamado, enfim, né? Em casa é coisa um pouco mais turbulenta, as distrações são maiores também. E aí, eventualmente, eu posso ter, por exemplo, no caso do Edgar ali, ter dado feedback no aula e acabei me esquecendo depois de também acessar o Google Drive e colocar lá.
né? Então procurem os dois, mas com certeza eu vou olhar, tá? Especialmente até no aula, enfim, né? Mas eu já procuro também fazer lá para ajustar já o projeto de vocês, né, no documento que vai ser realmente depois da versão final que vocês vão me entregar, certo? Mais questões pessoais, mais colocações, quero saber aí da Fabiola, da Dani, da Giana, como é que estão aí também nesse processo, como é que foi o processo do estado da arte, enfim, quem Tá. saber. Eu vi o seu feedback, eu levei um puxão de orelha. Realmente eu não tinha entendido, tá, professor? Não tinha entendido mesmo. Até eu acho que eu tinha comentado com o senhor que numa disciplina que eu fiz também, um projeto de TCC, um artigo, eu também tive penalidade nessas duas questões, porque realmente eu tive uma grande dificuldade para entender. Mas eu venho lendo bastante, eu acredito que agora eu entendi. Eu só quero, se eu puder, eu quero só confirmar com o senhor. Na verdade, o que eu preciso é falar de trabalhos relacionados ao meu assunto. No meu caso, pode ser só marketing esportivo, correto? Perfeito. Tá. E aí citar o que aqueles trabalhos falam e o que diferencia o meu. A minha pergunta é. Tá. No caso que eu estou especificamente falando das categorias de base de um clube, essa já vai ser um diferencial, porque eu não achei nenhum trabalho relacionado ao Inter e às categorias de base do Inter. Perfeito. Tá. Só que, assim, é muito amplo para mim, porque, assim, todos os trabalhos que eu achei sobre marketing esportivo, na verdade, fala mais na parte do marketing em si, da propaganda, né, enfim, do que os clubes ganham com isso, com os torcedores, enfim. Mas se eu colocar só isso, já é o suficiente. É isso que eu queria entender, assim, qual é o diferencial. Em princípio, sim, Giana. Eu até estou pensando aqui um pouco sobre o teu trabalho, né? E o teu trabalho, ele está muito mais conectado no endomarketing, que é o que a gente chama de marketing interno, né? Porque justamente a grande preocupação no teu caso é segurar o colaborador dentro da empresa, que no caso justamente. Então tu vai ter que falar de endomarketing, tá? Tá, desculpa, falar do que mesmo? Endomarketing. Perfeito. Tá? Perfeito, tá. Se tiver algo de endomarketing esportivo, procura também para localizar, tá? Perfeito. Não, eu vou refazer o estado da arte e aí vou partir para os teóricos ali, mas agora eu já entendi. Graças a Deus, já entendi. Porque realmente eu estava bem fora do padrão mesmo. Realmente eu não tinha entendido. Meu caso, eu tô pensando agora e realmente, né? Ele tá voltado para o público interno, né? Ele não exatamente. Externo, ele é isso, exatamente. Tá, uma outra colocação que eu quero fazer também, assim, ó, eu ainda não consegui contato com o Inter, porque eles estão de férias, né, devido a essa função do coronavírus, eu não consegui autorização ainda. Não tem problema, eu posso continuar fazendo o trabalho. Giana, na verdade, assim, ó, sou muito honesto. No TCC1, tu não vai aplicar pesquisa, certo? Ok. Perfeito. Se me chegar lá no final do trabalho, mesmo sem ter a confirmação do Inter, ele entregar um projeto que eu julgue adequado, beleza, tá aprovado. Era isso que eu queria saber. Perfeito. O risco que tu corre, efetivamente, daqui a pouco não ter, é de repente mover o mundo, vamos dizer assim. Sim. No sentido de trabalho, de tempo despendido em produzir todo um projeto e daqui a pouco, porque tu não tem autorização, ter que mudar o foco do teu trabalho. Né? Tá, não, perfeito. Mas é que eu tava mais com medo nesse semestre mesmo, então tá tranquilo. Não, tá. O estado da arte eu vou corrigir. Realmente tá bem fora do padrão. Tá. E agradeço pelos feedbacks, porque sempre que eu pergunto, o senhor me responde, ajuda. Show de bola. Agora eu entendi realmente. Perfeito. Então, pessoal, e assim, ó, eu botei o meu endereço lá na plataforma, tá? Aquele endereço ali para vocês agendarem comigo, de fato para vocês agendarem, tá?
Sou muito honesto com vocês, tá? Eu normalmente só oriento em sala de aula, tá? Mas esse semestre está completamente atípico, né? E aí, por conta disso, eu abri a minha agenda, né? Eu estou de segunda a sexta-feira disponível, os horários das 7, 7h30, 8, 8h30, 9, 9h30. 9h30 é o último horário, tá? Eu sempre deixo reservado meia hora disponível naquela minha agenda eletrônica. Vocês podem ficar bem à vontade para utilizá-la, né? Além da Daiane, agora eu lembrei que a Lilian também, fazendo justiça, né, também teve uma orientação comigo aí via Google Meet, né, que por sinal funciona bem, né? Eventualmente algum probleminha ou outro, né, mas em geral tranquilo. Fabiola, se tu me permite, a Fabiola está perguntando onde ela vê o feedback. Eu posso entrar no teu perfil para mostrar para todo mundo onde vê o feedback? Pode ser? E daí eu tenho que entrar no modo monitoria para ver o que tu visualiza, tá? Porque de fato eu mesmo visualizo o que eu escrevi para vocês, né? Beleza, então eu vou fazer isso, Fabiola, tá? Então, pessoal, eu vou entrar no modo monitoria aqui da Fabiola para mostrar aqui onde é que vocês veem o feedback, tá? No caso aqui eu vou pegar Fabiola, não sei se está com acento no sistema ou não. Fabiola, aqui assim. Fabiola Lô. Não aparece Fabiola. Não é que eu estou digitando errado. É a Fabiola aqui, não. É Fabiola Alves, professor. Alves, tá. Mas aqui é Fabiola Alves Lourenzi, né? De repente ali. Aí lá. Fabiola Alves Lourenzi. Perfeito. Realizar monitoria. Tá? Aqui, ó. Realizar monitoria. Porque essa daqui deve ser. Alves de Oliveira, claro. Professor apenas rateado aí na frente dos alunos. Tudo bem, faz parte. Então, Fabiola, eu estou enxergando exatamente o que tu deve enxergar na tua tela, tá? Claro que aqui vocês, onde eu estou passando o cursor do mouse, vocês vão visualizar outras salas, né, nas quais vocês estejam matriculados, tá? Eu só enxergo a sala em que a Fabiola é minha Lorenzi, né? Até por questão, não tem nada que ver a sala em que o professor Sérgio dá aula, qualquer professor, tem que olhar a minha, né? Os meus alunos, efetivamente, não as outras salas. Então tá, entro aqui na sala, né? Então vamos entrar ali no estado da arte. Tá? Aqui, ó, 27 do 13, 13 do 4. Abriu aqui o estado da arte. Tá? Aqui tem esse item visualizar atividade. Eu imagino que seja aqui. Tá? A questão, né? O texto que a Fabiola desenvolveu, certo? E, pois então, estranho. Aqui. Deveria aparecer o feedback. Eu não sei por quê. Tá. De fato, probleminha de BIOS, de burro ignorante operando o sistema. Nesse caso, o professor de vocês, tá? Eu vou corrigir isso, eu já sei o que é. Então, qual é o problema? Tá, vamos lá. Salas virtuais. Vocês não se apavorem, tá? Que eu, enquanto estou trabalhando, eu fico narrando o que eu estou fazendo, tá? É algo engraçado, assim, meio louco, mas enfim, né? Acho que de médico e louco todo mundo tem um pouco, como dizem, né? Vamos lá. Deixa eu corrigir nas configurações da atividade. Modelo estado da arte. Não, era o modelo, editar a tarefa.
Deixa eu guardar aqui o detalhe, tá? É que eu botei aqui liberação da nota nunca e liberação da correção nunca. Agora eu coloco automático, salvo. Automático após a entrega, né? Vamos ver como é que vai ficar lá. Eu vou acessar o link da Fabíola de novo. Tá? Fabíola Alves. Algoritmos aqui. Vamos lá, questionário estado da arte, visualizar a correção. Pronto, Fabíola, agora aparece aqui. Aqui é visualizar feedback. Aqui é a correção, a nota, né? E aqui visualizar feedbacks. Deixa eu ver, cara, aluno, resposta estado da arte. Aqui só a nota, atividade finaliza a anotação. É ali mesmo, professor? Tem que estar É com um risquinho mesmo? Em cima. Tem que estar com um risquinho em cima. Daí vai aparecer. Clique em visualizar feedback lá em cima. Uhum. Ah, perfeito. Aparece aqui embaixo. Tá. Então, é isso aí, pessoal. Tá? Vocês têm que clicar nesse item aí. Eu sou honesto em dizer para vocês que eu não estou acostumado a mexer na tela de aluno. Tá? Não sou um professor muito controlador que fica entrando na sala dos alunos, só em último caso, assim, quando às vezes o aluno diz que não, por exemplo, acessei várias vezes a plataforma e não vi nada do que o senhor colocou e tal. Daí eu vou lá, olho e vejo que o cara não acessou nenhuma vez. Tá? Mas isso é raro, tá? Mas eventualmente acontece. Beleza. Fabíola, então, localizado aqui onde vocês acham o feedback, tá? E peço desculpas aí por ter falhado nesse quesito ali da configuração ali, mas enfim, agora resolvido, né? E nas próximas eu vou colocar ali automático após a correção, que aí vocês já conseguem ver. É que eu deixo nunca, porque às vezes, por exemplo, eu corrigi o do Edgar, mas não corrigi ainda o da Fabíola e da Giana, e daí para um ter feedback, o outro não ter, eu deixo nunca. Mas eu vou deixar um prazo ali de uns 7 dias para todos. Aí nesse prazo eu sei que eu consigo corrigir tudo e aí vocês vão conseguir visualizar sem maiores problemas. Certo? Bueno, que mais? Fabíola não falou ainda, quer dizer, só por chat aqui. E o Matheus também, né, que se juntou um pouquinho depois conosco. Como é que estão as coisas aí, Fabíola ou Matheus? Por favor, vocês têm a palavra. Cri, cri. Esse foi um grilo passando aqui, eu no vácuo. Vocês estão tímidos ou de repente foram pegar um chocolate, um café preto, enfim, né? Como tá todo mundo com a câmera fechada aqui, eu fico na dúvida se estão todos conectados realmente comigo ou se daqui a pouco estão passeando, enfim, e deixaram só a conexão ali. Mas imagino que estejam todos assistindo. Então, depois, né, os colegas falam um pouquinho da experiência. Vamos fazer o seguinte, pessoal. Vamos falar um pouquinho, então, do referencial teórico. Tá? Eu deixei aqui algumas instruções para vocês. Né? Vamos lá. Pesquisa em administração. Vamos lá. Construção da fundamentação teórica. Né?
Neste capítulo é de extrema importância a citação de autores de forma correta, conforme as normas da ABNT. Você deve elaborar no mínimo 8 e no máximo 10 páginas de referencial teórico. Pessoal, se vocês olharem lá o manual, tá, ele pede 20, tá? Mas vocês podem construir isso para vocês vão construir isso para G2, tá? Para G1 agora basta entre 8 a 10 páginas, tá? Não precisa. Professor, Oi, sim, Edgar. A fundamentação teórica, a gente vai construir toda ela no TCC1 ou vai ficar alguma coisa para o TCC2? Tchê, eu vou ser bem honesto com vocês, tá? A ideia é que vocês construam no 1, tá? Mas, eventualmente, dependendo de quem seja o orientador de vocês lá no 2, talvez ele queira mais, ou queira que vocês acrescentem algo, ou tirem algo. Isso é extremamente natural, tá? Mas vamos chegar nas 20 páginas que é exigido no manual, né, para atendê-lo. Aí, eventualmente, se precisar de alguma correção para o 2, aí tranquilo, né? Até porque isso depende muito também, às vezes, do assunto, né, Edgar? Por exemplo, para quem fala sobre marketing digital, tem mudança toda hora, né? Então, daqui a pouco, num semestre para o outro, tem algo mais que vai ter que acrescentar, sem dúvida nenhuma. Agora, se for falar sobre um tema, por exemplo, que eu estava falando com um aluno hoje de curva ABC, na gestão de estoques, faz muitos anos que não tem nada de novo em relação à curva ABC. Né? Então, tipo, o que tiver construído no referencial teórico do 1, muito dificilmente vai ser pedido alguma alteração no 2, né? Mas para vocês terem a noção, mas a ideia é que vocês construam sim um referencial no 1, para que tenham só a necessidade de fazer algum ajustezinho, né, lá por 2, mas nada significativo, tá? Beleza. Outra questão, tá, pessoal? Eu coloco aqui, citando ao menos 5 autores diferentes, tá? E utilizando bibliografias recentes, até 10 anos, tá? A exceção vale para autores clássicos. Aqui eu também, tá? Isso aqui é uma orientação padrão da universidade que eu coloquei aqui, tá, pessoal? Como eu falei para vocês, vocês vão falar sobre curva ABC na gestão de estoques, cara, pode pegar livro de 20, 30 anos atrás que não vai ter grande diferença, tá? Agora vamos falar sobre marketing digital, né? Vamos pegar aí, por exemplo, há 10 anos atrás o Instagram nem existia, né? E o Facebook ainda era um programa, era um software, um aplicativo, né? Um software, uma rede social, na verdade, de sucesso nos Estados Unidos e que estava em plena expansão para outros países, né? Nem sombra do que é agora, né? Então, esse tipo de cuidado que a gente tem que visualizar, né? O quanto o campo que a gente está trabalhando, ele de fato tem inovações mais constantes ou não, né? Não adianta, isso vale para os negócios também, né, pessoal? Se a gente comparar, por exemplo, o ramo agrícola do agrobusiness em relação, por exemplo, ao ramo de telefonia móvel, né, de comunicação, os tempos, né, de ciclo de vida de produto, tudo é diferente, né, em relação a produtos que têm um ciclo de vida mais curto, né, que tem bastante tecnologia embarcada aí. Alguém queria falar? Eu vi que tinha o microfone aberto aí de fundo, não? Cri-cri, de novo? Ô, Igor, Matheus, tá me ouvindo? Estou te ouvindo agora. Tá. Não, tava ali terminando o chimarrão, por isso que eu não te respondi aquela hora. Perfeito, viu? Eu imaginei, né? Que o pessoal geralmente deixa a caixinha de som ali ligada, né? Tá prestando atenção, mas às vezes vai fazer alguma outra coisa, né? Essa é uma das vantagens do home office, né? Dá para fazer algo à distância. Então, Matheus, fala para nós um pouco aí o que tu achou do estado da arte. O estado da arte eu tive bastante dificuldade no início ali, porque como eu até tu conseguir achar ali trabalhos que falem um pouco sobre o teu tema, né? Então, eu perdi bastante tempo ali só tentando achar. Até tava vendo agora que tu liberou ali a correção, né?
Então, eu tive dificuldade porque eu achei alguns que falam, mas que não falam, né? Daí eu não sei se é bom para te pegar uma referência, mas ao mesmo tempo é ruim eu pegar uma referência porque não tem muita coisa, mas é bom porque, pelo que eu entendi, a ideia é que tu realmente não tenha, não ache nenhum que diga o que tu queira dizer, né? Exatamente. Ou pelo menos assim, ó. Vou pegar um exemplo, tá, pessoal? Vamos pegar o coronavírus agora. Tem um monte de cientistas, né? Um grande número de pesquisadores aí pesquisando a eficácia de medicamentos. Tá? Então a Giana está pesquisando o uso da cloroquina. O Matheus está pesquisando o uso do plasma. O Edgar de um outro composto farmacêutico. Quer dizer, e ainda assim, né, pessoal, mesmo pesquisadores diferentes, né, podem, de repente, estar usando a mesma medicação, mas administrando essa medicação em formas diferentes. Um está dando em 8 em 8 horas, outro está dando em 4 em 4 horas, outro está dando em pacientes terminais, outro está dando em pacientes que começam a apresentar os sintomas da doença. Vocês vejam que assim, pessoal, dá para achar diferencial assim. Não vou dizer sem fazer muito esforço, né? Tem que fazer algum esforço. Mas, né, a gente pode, lendo os artigos, né, os trabalhos que foram publicados sobre aquele nosso assunto, a gente consegue normalmente visualizar alguma diferença. Nem que a diferença seja mínima. Por exemplo, como eu citei antes, né, eu não sei se tu entrou depois, Matheus, caso, por exemplo, do próprio coronavírus, né, não se sabia, por exemplo, o quanto o coronavírus, por exemplo, resistiria a temperaturas muito altas, tipo que nem em Manaus, Pernambuco, né? Que talvez esse vírus pudesse ter mais prevalência aqui no sul por conta do clima, do tempo, né, da temperatura. E o que está se vendo é o inverso, né? Em Manaus, em Pernambuco, no Amazonas, especificamente em Manaus, e em Pernambuco, especificamente no Recife, né? Os hospitais já estão me fugiu o termo agora, eles já estão com uma demanda maior do que a oferta de vagas, né? Eles estão com superlotação já, né? Infelizmente tem gente morrendo em casa já lá, né? Um exemplo, né, de questões aí, de vieses que podem ser vistos, né, de formas diferentes e que podem nos dar um diferencial na nossa pesquisa em relação às outras. Né? A questão é a argumentação mesmo, né? Por que o meu trabalho é diferente desse? Certo? Sim. Beleza. Pode falar, Matheus. Não, daí eu tive mais dificuldade mesmo porque tu tem que, tipo, entrar num garimpo ali, né, até tu ir achar alguma coisa que tu consiga extrair. Pelo que tu vendo aqui na minha correção aqui, realmente foi onde eu achei que eu tive mais dificuldade na parte de como falar ali, né, de cada trabalho, né, daí acabei botando bem o resumo certinho, daí até me disse para, né, ser mais sucinto, mas basicamente isso. Basicamente isso. Agora que eu estava tentando ver essa questão do referencial teórico, que daí também entra aquela outra parte que tu até estava comentando ali, de pegar, eu dei uma pesquisada, de pegar ali obras mais recentes, de 10 anos para cá, e obras mais antigas, de 10 anos, acima de 10 depois anos. que tenham mais de 10 anos, né, de publicação, mas daí também, isso, a gente entra numa... Pelo menos eu, né, eu tenho aquela dificuldade de saber se o livro que eu tô vendo realmente vai se encaixar no meu trabalho. Então, nesse primeiro momento ainda tá meio que no zero, assim, ó, tá meio que só pesquisar autores e tentar ver se, como a gente não tem, digamos, mas não tem tempo, né, porque a gente acaba, né, tendo várias coisas para fazer, ainda essa é a parte que eu acho que a gente é mais de pesquisa, né? Mais de tentar relacionar algum autor com a tua pesquisa mesmo. Perfeito. Eu vou falar um pouquinho mais, então, agora para vocês, tá?
dessa questão da construção do referencial teórico. Tá? Eu vou acessar com vocês o manual do TCC, né, porque ele tem aqui algumas, não sei se dicas, né, acho que pode ser dicas, né, sobre a construção do referencial teórico. Tá abrindo aqui, né, tá meio devagar, logo ele abre. Aqui também, acho que vou pedir as áreas. Para a parte do referencial teórico em si. Tá. Pessoal, qual é a ideia, então, da fundamentação teórica? Tá? Como diz aqui o texto, né, apresentar conceitos, teorias e principais ideias sobre o tema finalizado. Tá? Pessoal, vamos pegar, por exemplo, tá, um trabalho que vai falar sobre qualidade total. Tá? Pensem que a construção do referencial teórico, essa construção ela deve ter um formato de funil. Em que sentido o funil? Né? Eu pego o tema maior, né, a qual, vamos dizer assim, o meu subtema, né, pertence, né, porque na verdade, quando a gente delimita o tema, normalmente nós estamos criando um subtema dentro de um grande tema. Vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente fala de qualidade, por exemplo, nosso trabalho vai ser sobre qualidade em serviços. Tá? Qual é o tema no qual o meu trabalho vai estar inserido? Em qualidade. Né? Nós vamos falar primeiro em qualidade para depois afunilar para qualidade em serviços. Né? E se a gente falar sobre qualidade em serviços no ramo hoteleiro, primeiro eu vou falar sobre qualidade, depois eu vou falar sobre qualidade de serviços, para depois falar sobre qualidade no ramo hoteleiro. Vocês compreendem? Permitam sim ou não? Sim. Perfeito, né, pessoal? Então, sim. Vamos pegar o exemplo da Giana, que está falando sobre a questão lá do marketing esportivo, né? Ou talvez até melhor dizendo, do endomarketing, né? Giana, tu poderia, por exemplo, começar a falar do marketing geral, tá? Então, o primeiro título, né, no caso, o título 2 ali, que é a fundamentação teórica é o título 2, tu vai botar ali, marketing. Só que aí, o teu segundo subtítulo vai ser, por exemplo, marketing esportivo. Né? E aí, depois desse subtítulo de marketing esportivo, tu aí sim vai ter um endomarketing esportivo. Né? É que tu venha construindo, né, vamos dizer assim, da área da administração na qual teu trabalho pertence, e tu venha afunilando para o teu tema de trabalho. Né? No caso aqui, se vocês observarem, aqui esse exemplo, o título 2 dele aqui é a fundamentação teórica no manual, e o 2.1 é qualidade. Depois, 2.2 é qualidade em serviços, né? E muito provavelmente aqui o texto faria um gancho com desperdícios, e aí ele cria um 2.2.1 que é conceito de desperdícios. Né? Então é justamente essa a ideia, né? Vocês trazerem do nível macro para o micro. É assim que deve ser a construção do referencial teórico em si. Então, sim, por favor. Pode falar, Jana. Não, eu só ia perguntar, na verdade, eu tenho que colocar agora o endomarketing nas partes que eu já fiz? Tipo, na introdução ali, eu vou ter que acrescentar alguma coisa? Nesse caso, sim, né, Giana? Tá. Porque, de fato... Vai mudar um pouquinho o foco, né? O teu marketing é para o colaborador interno, né? Para reter ele, né? Então, é endomarketing mesmo. Não, agora faz mais sentido, totalmente. Infelizmente, né? Ou felizmente, né? A gente, ao longo da construção do trabalho, vai se dando conta das coisas, né? Até com as próprias leituras, enfim,
né? E vai se dando conta, opa, peraí, mas o conceito que realmente rege essa questão não é do marketing esportivo em si, mas seria do endomarketing esportivo, porque tu está trabalhando na retenção desses colaboradores, né? Não E quando eu marketing para falo fora. marketing, a primeira coisa que esse pessoal fala é, propaganda, a marca. E na Uhum, verdade não é isso, né? Então não. agora sim, Uhum, perfeito. agora eu entendi. Joia, joia. Beleza, que bom que deu uma clareada a mais, né? Pessoal, outras coisas que eu queria falar com vocês, tá? Que eu acho importantes, tá? Eu vou entrar aqui, né? Eu sei que alguns de vocês, né, já conseguiram isso, tá? Já fizeram esse acesso, né? O Matheus, agora de cabeça é um que eu lembro que efetivamente fez esse trabalho, né, que é entrar no portal de periódicos da CAPES. Né? Eu vou começar do início, né, apesar da redundância. Né? Vocês entram na página da UBRA, né, em qualquer unidade, aqui eu estou, por acaso, no campus Gravataí, mas podia ser Campus Poa, Campus Canoas, enfim, e entro em sistema de bibliotecas, certo? Entrando em sistemas de bibliotecas, aqui já descendo a barra de rolagem, eu tenho base de dados. E entre as bases de dados eu tenho o portal de periódicos da CAPES. Né? No portal de periódicos da CAPES, eu posso acessar, né, vamos dizer assim, o conteúdo livre, né, deles, né, o conteúdo aqui de acesso livre, né? Mas como a gente tem a possibilidade da UBRA, né, de ser assinante do portal de periódicos da CAPES, a gente pode fazer o acesso via comunidade acadêmica federada, né, que é onde eu estou passando aqui o cursor do meu mouse. Acessando a comunidade acadêmica federada, eu só preciso aqui encontrar a UBRA. Então, eu vou digitar um L aqui, ele já me localiza. Universidade Luterana do Brasil, eu dou um enviar. Né? E aí, a partir do momento que eu dou enviar, eu vou usar o meu CGU para acessar e a minha senha, né? Que é a mesma senha que eu uso para acessar a plataforma aula ou o autoatendimento. Né? Entro aqui, aí ele vai pedir um tempinho aí, né, para pensar na vida, e a gente vai entrar. Tá? Aí vocês vão ver que, embora a tela seja igual, tem uma mudança específica. Vocês lembram que antes aqui estava escrito acesso livre, né? Agora está acesso por Universidade Luterana do Brasil. Por que isso é importante, tá, pessoal? Porque o acesso livre, tá? Eu não sei precisar exatamente, tá? Mas eu acho que vocês só conseguem acessar trabalhos até 2015. Tá? Enquanto que no acesso pela UBRA vocês conseguem acessar trabalhos mais novos. Tá? Vou ser bem honesto, tá? Eu não tenho até certeza absoluta disso, tá? Ou se a diferença está na qualidade dos periódicos que tu pesquisa. Tá? Só para vocês entenderem, o sistema de pesquisa no Brasil, né, as revistas científicas, elas são classificadas. Né? Então, eu tenho a categoria que a gente chama de qualis, né? Qualis A, qualis B, qualis C. E dentro desses qualis aí tem qualis A1, qualis A2, qualis B1, B2, B3. Quanto mais alto o qualis da revista, mais relevância tem essa pesquisa que foi publicada, né? Então, só para vocês entenderem aí um pouquinho. E aí, para fazer a busca, né, eu aconselho já, né, nem entrar aqui em buscar assunto, e sim já ir no busca avançada. Tá? Porque lá no busca avançada vocês conseguem incluir mais critérios de pesquisa, né? Não fica só o grande tema ali a ser pesquisado. Né? Vocês, por exemplo, podem, né, vamos pegar o exemplo da Giana, digitar aqui endomarketing, né, and esportivo, né, e buscar. Ó, tem dois resultados aqui, ó, Giana. Né? Parece que um deles, né,
talvez em inglês, na Remark, Revista Brasileira de Marketing. Mas vamos ver se é só o abstract aqui. Não, eu acho que ele é em português, vamos ver. Ô, professor. Oi? Isso seria uma das minhas dúvidas que eu queria tirar contigo. Eu segui todo esse passo a passo aí, coloquei palavras-chave numa busca avançada e filtrei, né? Foi filtrado ali alguns artigos. Só que quando eu clicava nos artigos para abrir propriamente dito o artigo, alguns não abria. Aparecia uma outra página e aí eu não conseguia achar um link do artigo e aí eu fui tentando, não fui conseguindo, eu desisti. Fui para o Google Acadêmicos. Tá, assim, ó, Edgar, o que acontece, tá? De fato, tem alguns que são mais complicadinhos, tá? Vou entrar nesse daqui, vamos ver, tá? Às vezes, você tem que olhar com muita atenção a página, tá? Até eu me perco, às vezes, em alguns aqui. Tá? Por exemplo, esse daqui não entra direto no... Esse aqui até entra direto no artigo, tá? Aqui o artigo, tal... o PDF, o texto completo em PDF, né? E você consegue acessar ele tranquilamente, consegue aqui baixar o arquivo em PDF para dentro da tua máquina. Beleza. Mas tem alguns artigos que eles estão no DOJ. Eu não me lembro agora o que significa essa sigla. Deixa eu ver aqui alguma coisa. Eu abri vários com isso daí, DOJ, algo assim, eu não conseguia Eu também. Tá, deixa eu ver aqui para mostrar para vocês, tá? Porque esses DOJ eu consigo abrir, tá? Só que eu tive que fuçar bastante para encontrar ali onde é que era o raio da questão. E aqui já é o texto direto também, né? Que a Giana pode acessar, tá? Mas isso aqui me parece que não é periódico, é questão de cursos, né? E o que os cursos trabalham. Então, mas esse outro artigo aqui pode ser bem interessante, viu, Giana? Vou dar uma olhada. Tá bom. Deixa eu pegar eu me lembro agora de um aluno que eu corrigi hoje, que foi do Matheus, né, que está aí conosco, onde um dos artigos dele que ele citava ali era DOJ, como o Edgar tinha comentado, o estado da arte. Tá? Eu vou entrar aqui no do Matheus, recorrigir. Tá? Pessoal, uma observação, tá? Essa questão de nota que eu estou colocando para vocês não é definitiva, tá? É uma referência. Tá? Mas o que efetivamente vai contar para mim é o projeto que vocês entregarem ao fim da G1 e que entregarem lá no fim da G2, tá? Ah, que maravilha. Ficarem receosos, receber uma nota ruim agora e né, eu vou ficar mal, não. É um processo de aprendizagem, né? Até acho que no final das contas deveria ser assim para todas as disciplinas, né? Claro, a gente teria que ter menos alunos em salas de aula, enfim, para que a construção se desse dessa maneira. Tá? Não era esse primeiro artigo aqui, acabou saindo aqui, tá de novo. Eu tinha que ter aberto o artigo em outra guia e eu acabei abrindo na mesma guia e aí ele sobrepôs a página do aula. Vamos lá de novo. Pesquisa. Quando eu fiz a pesquisa do marketing esportivo, abriu muitas revistas. E aí eu não achava o conteúdo que eu queria. E eu também fiz que nem o Edgar, eu acabei desistindo e fui para o Google Acadêmico, porque eu não conseguia abrir. Eu abri umas revistas e eu não achava o conteúdo. Tá. Eu acho que essa última aqui do trabalho do Matheus, vamos ver. Que é da BOJ. Não, essa é do Cielo também. Cielo sempre abre direto também, né? Aí depois você só abre um PDF aqui, ó. Tipo português PDF. Então deve ser o primeiro que eu vi dele, que era do OJ. Abriu da mesma forma, abriu uma guia nova, agora tentando. Olha, não, realmente vai ficar bem rápido.
Vamos lá. Foi o primeiro que era o nosso assim, agora eu vou abrir um novo aqui. É do DOAJ, né? Diretório de Jornais com Acesso Aberto. Tá? Então aí vocês vão ver que aqui, né, aparentemente não é tão simples, né? Mas aqui, por exemplo, aí às vezes tem que manjar um pouquinho de inglês, né? Aqui full test, né? Vamos ver se ele vai abrir. Ó, abriu aqui, tá? Parte dele, né? Mas aqui eu tenho PDF, às vezes eu tenho que ficar pulando de tela em tela, né? Não é muito padronizado, assim, o acesso, né? Então, às vezes, vocês podem se perder um pouquinho, tá? Em alguns casos, tá, pessoal, também, tá, que já me aconteceu, e aí depois eu aprendi com o tempo de como procurar, o que acontece? Às vezes vocês vão entrar na página, tá? Só que a página remete para vocês para a edição atual da revista. E aquele artigo que vocês querem está numa edição anterior. Aí vocês clicam em edição. Daí vocês têm que olhar aqui, tá? Deixa eu acessar aqui o portal de periódicos. Vocês têm que olhar direitinho aqui, ó. O volume da revista e o número. Aliás, primeiro o ano, volume e o número, né? A edição, na verdade. Por que acontece isso? Porque, por exemplo, muitas revistas têm lançamentos trimestrais. Então, eles têm 4 edições por ano. Tem uma edição do primeiro trimestre, uma edição do segundo trimestre, uma do terceiro e uma do quarto trimestre. Tá? Então, aí vocês vão ter que ir em edições anteriores e procurar essa edição aqui. Então, eventualmente, pode ser por isso, tá? Vocês olhavam ali, aparecia a capa da revista, mas, inclusive, era a revista atual, não era a revista, efetivamente, na qual o artigo estava publicado, tá? Dê uma olhadinha nisso, que isso eu já percebi também, que, às vezes, me aconteceu, eu também não achava, aí eu resolvi, não, peraí. Daí eu olhei, né? Claro, não é a mesma, não é a edição que eu quero, é outra, essa aqui é a edição atual. Dei uma olhadinha nisso, tá bom? Emitam sons? Sim, mas aí como é que eu troco de edição? Desculpa, é que eu realmente não consegui mexer ali. É que daí, eu teria que achar algum exemplo. Assim, deixa eu pensar. Mas se botar marketing esportivo aí, vai aparecer, tenho certeza. Tá. Marketing. É meio que assim, o artigo a gente não acha, a gente conquista ele, porque eu penei pra achar, cara. Ele porque como tem várias ferramentas diferentes, depois ele às vezes complica um pouquinho, tá? Eu botei marketing esportivo, vamos ver aqui o primeiro que eu achei. O primeiro. Se eu consigo demonstrar isso para vocês, algum caso, né? Assim, bueno, essa daqui parece ser um caso, tá? Ela aparece só a capa do journal, né? Ou da revista. Aí o que eu vou fazer? Eu vou aqui em anteriores, tá? Aí ele me lista aqui todas, ó. Vamos ver o artigo que ele pegou aqui. Vamos primeiro, ó. 2014, volume 3, edição 1.
Tá, agora eu entendi. Fechei. Volume 3, edição 1, 2014 eu falei, né? 2014. A volume 3, edição 1. Tá aqui, ó. Cliquei aqui. Claro que tem que esperar ele pensar na vida um pouquinho, né? Ó, apareceu aqui todos os artigos desse volume da revista e desse número de 2014. Tá? E eu sou uma boca aberta. Aqui, marketing esportivo, um estudo das ações praticadas por grandes clubes de futebol do Brasil. Aqui o artigo. Tá bom. Mas não te chicoteia, tá? Não te pune, porque, de fato, o layout, muitas vezes, dessas revistas não é muito amigável, né? Até eu me dar conta, também eu penei um pouquinho. Não vai atrás, não, tá? Tá bom. Só com a experiência do mestrado que, efetivamente, eu passei a dominar bem mais, tá? Até antes era mais complicadinho, tá? No mestrado, a gente acaba sendo a força, vamos assim dizer, né? Mas vai. Tá, pessoal? Então, procurem no portal de periódicos da CAPES e, obviamente, né, não vamos esquecer, tá, da biblioteca da Pearson, né? Também, né? Se, por exemplo, a Giana que vai falar de marketing esportivo, mas ela quer começar falando de marketing, né? Ela pode pegar muito bem um livro de marketing, ou se tiver algum livro de marketing esportivo aqui, ela também pode procurar, né? Vamos pegar aqui, vamos ver se a gente acha um. Ó, eu até logando direto pelo aula, ele já me localiza aqui como Igor Roberto, né? Já está direto o login. Vamos ver aqui, marketing esportivo. Vamos lá. Achou um monte de marketing, né? Ele não filtrou ali o esportivo. Vamos ver. Marketing, planejamento, dois marketing, princípios, plano, marketing promocional, ação, pesquisa. Apareceu um monte de coisa, né? Não sei, não é muito legal esse sistema de busca deles, né? Aqui já aparece alguma coisa. Bom, aqui é treinamento esportivo. Aqui o universo do luxo, marketing. Não, nada a ver. Digite o autor, se eu botar, ver se ele tem um outro critério de busca. Vamos ver aqui, marketing mais esportivo. Vamos ver se melhora. Não, mesma coisa. E se eu botar entre aspas, isso aqui também é os recursos de pesquisa, até no Google dá para usar isso, tá? Marketing esportivo, entre aspas. Também não. Ele é meio burrinho mesmo, tá? Sou obrigado a dizer, tá? O sistema de busca da Pearson não é dos mais inteligentes, tá? Enfim, quebra o galho, né? Mas não é o, vamos dizer assim, o ideal. Né? Vou botar aqui esportivo. Aparece outros livros, né? Gerenciamento de projetos, treinamento esportivo. Vamos ver se algum desses aqui, tá? Gestão e atendimento. Manual prático para academia e centros esportivos, tá? Também não é. Infelizmente, aqui, de marketing esportivo, aparentemente, nós não vamos ter mesmo. Tá, Giana? Deixa eu ver uma outra coisa aqui, pessoal.
eu vou fechar a biblioteca virtual, né, que também é uma opção de pesquisa, ainda mais nesse tempo agora que está todo mundo em isolamento social, né, e acho que o próprio prédio da universidade está fechado. Tem esse outro recurso aqui, a minha biblioteca. Se vocês puderem acompanhar aí, verifiquem se o acesso de vocês está se está disponível para vocês acessarem aí no menu do lado de vocês aí esse, essa opção. Professor, Oi, sim? ali no Minha Biblioteca a gente acessa também com o CGU e a senha, ou como que seria? Não, então, eu vou olhar aqui no meu e-mail, tá? Deixa eu responder só o que a Fabiola escreveu aqui no chat. Se é necessário citar artigos da CAPES ou pode ser só de livros. Né? Ela disse que também teve dificuldade para acessar esses artigos. Fabiola, eu vou ser bem honesto com você, tá? Há diferentes entendimentos, tá? Os professores de uma linha, vamos dizer assim, mais tradicionalista, né? E pouco acadêmica, não tanto acadêmica, tem preferência por livros. Eu, né, por uma geração aí da administração como campo de pesquisa, eu já entendo que o principal é artigos. Tá? Não que tu não possa citar livros, mas deixa eu te explicar a diferença do artigo para o livro. O livro é um compêndio do que os artigos descobriram. Né? Então, na verdade, o artigo está sempre à frente do livro. Né? Que eu, particularmente, tenho essa preferência. Né? Claro que também, às vezes, não adianta qualquer artigo, assim como também não adianta qualquer livro. Né? Tem que se analisar os dois. Mas, em princípio, né, tu pode citar tanto de um como de outro. Tu pode, predominantemente, citar livros, mas sim, eu gostaria que tu tivesse artigos da CAPES citados, sim, pelo menos uns 3 aí, até para tu poder fazer o estado da arte, né? Porque aí sim, o estado da arte depende de artigos, né? Para ser feito, mas no referencial teórico tu pode me focar mais em livros, tá? Tranquilo. Deixa eu, então, agora acessar aqui o meu e-mail, porque está lá colocado, eu tenho um e-mail lá que dá as instruções de como acessar a minha biblioteca. Tá? Esse minha biblioteca é um portal novo, tá? Que a Ubra recentemente adquiriu os direitos, e inclusive estava disponível só para o ensino à distância. Tá? Eu não tenho certeza se eles já disponibilizaram para o presencial. Mas se eles não disponibilizarem, eu quero ver se eu consigo fazer um truquezinho aqui e dar acesso para vocês. Dar uma hackeada aqui. Vamos lá. Deixa eu entrar aqui. Professor, ia ser até Oi? interessante ter outros acessos a artigos, enfim, porque, por exemplo, eu no CAPES eu achei, ali no café, acesso café, eu achei pouca coisa, né? Eu vou tentar olhar de novo Uhum. para ver se eu deixei passar alguma coisa. E no Persco, ali na Uhum. biblioteca que a gente tem acesso, eu achei um livro só. Então, assim, eu estou bem restrito e Uhum. eu estou um pouco preocupado de me limitar na minha fundamentação teórica, porque eu não tenho como acessar também biblioteca, ir na Ubra, por exemplo, tem que ser tudo virtualmente. Uhum. Então, Não, por isso que eu quero ver se eu consigo dar essa opção a mais aqui para vocês. Dar uma olhada. Eu realmente estou ciente dessa dificuldade. Né? Não só para ir até a biblioteca da Ubra, como qualquer outra biblioteca, né? Em geral, os campos das demais universidades estão fechados, as bibliotecas públicas municipais também, né? Então, é algo que realmente é um complicador. Deixa eu minha biblioteca disponível para professores.
digitando seu CGU no campo usuário e CPF sem os zeros iniciais. Então, vamos entrar aqui, biblioteca, usuário CGU, e senha é um CPF sem os zeros iniciais. Aqui. Vai carregar, vai entrar. Enquanto ele está abrindo aqui, eu vou mandar uma mensagem aqui para minha esposa, porque eu estou na loja aqui, não deu tempo de ir até em casa para fazer essa videoconferência com vocês. E aí eu tenho que mandar um recadinho para ela. Estão vendo aí que apareceu um livro de visão sistêmica e administração, correto? Sim. Tá, beleza. Deixa eu já vou aqui acessar. Vamos lá. Tem aqui o botão pesquisar, tá? Eu vou pegar aqui pesquisar. Vamos lá, marketing. Já vai buscando alguma coisa. Esportivo. Ó, achou dois aqui. Marketing esportivo e administração. Tá? Deixa eu fazer uma coisa aqui. Tentem acessar, pessoal. É assim, ó. É o login de vocês, tá? O login do autoatendimento. E além do login do autoatendimento de vocês, o CPF de vocês sem os zeros iniciais. Né? Se o CPF de vocês começa com zero, vocês cortam o zero ou os zeros iniciais. Tentem acessar e me deem o feedback aí se conseguir. Seria o CPF completo, professor? No caso, CPF completo, inclusive com dígito. Tá, eu tentei aqui e não consegui. Eu também não consegui. Tá, então eu vou ver se eu consigo aqui. Eu também não. Se eu consigo aqui resolver. Peraí, vamos lá. Deixa eu ver, vamos ver aqui. Configurações de código. Ativo, ferramenta. Tá. Então é porque ainda realmente só está disponível para o pessoal do EAD, tá, pessoal? Mas deixa eu ver uma coisa. Abrindo aqui uma página que eu quero ver uma questão. É pesado esses arquivos dos livros aqui deles, mas eu quero tirar uma dúvida aqui.
Ele é bem parecido com uma biblioteca da Pearson, né? Só que tem umas questões aqui, questões para a ferramenta, a situação real, se eu vou imprimir. Então, loja para comprar um livro inteiro, né? Isso que eu quero saber. Hum, tá. Pessoal, eu vou ser muito honesto com vocês, tá? O que eu estou vasculhando aqui, tá? É que assim, ó, eu estava pensando em dar o meu login e minha senha para vocês acessarem, tá? Só que assim, eu já fiz compra nesse site. E, e aí o que acontece? Fica, em algum lugar aqui deve ficar armazenado os dados do meu cartão de crédito, né? Claro que, efetivamente, vocês que estão conversando comigo e até os colegas, eu tenho confiança, mas, né, vocês me entendem, eu acredito, né? Então, eu vou pedir assim, tá? Se vocês quiserem, tá, vocês me mandam os termos que vocês querem que eu pesquise e, e eu localizo os livros, né? Ou melhor, eu vou tentar entrar em contato aqui com o portal para ver se onde é que fica armazenado esses dados, eu retiro e aí depois eu consigo dar o meu login e a senha para vocês. Aí, pelo menos, por enquanto vocês não têm acesso, quebra o galho, né? Mas é que há poucos dias eu fiz compra nesse site aqui de páginas de livro que eu queria postar uma atividade para os alunos e fiquei com isso cadastrado lá. Eu gostaria de retirar antes de dar esse acesso para vocês, tá? Não, tranquilo, professor. É compreensível, né? Com certeza. Tá? Eu vou ver isso. E aí, na medida que eu conseguir, tá? Eu retorno para vocês essa questão. Tá? Aí disponibilizo meu login, a senha, não tem problema nenhum, porque só para acesso não tem problema, né? Não tendo ali os meus dados pessoais, né? Especialmente cartão, é algo nessa era digital bem razoável da preocupação, né? Tá bom? Pessoal, dúvidas
das outras questões que eventualmente vocês tenham? Deu uma clareada um pouco? Como é que estamos? Vou parar a apresentação aqui. E aí? Por mim deu uma clareada, até porque a gente estava algumas aulas aí sem nenhum contato. E eu também marquei essa reunião contigo, professor, na terça, eu acho. Não sei se apareceu para ti aí, para a gente conversar. Apareceu. Beleza. Para conversar mais sobre o trabalho. De resto, por enquanto está tranquilo, sim. Até o que que foi apresentado, trazido para nós, eu consegui acompanhar. Talvez agora na fundamentação teórica eu tenha realmente mais dificuldade, além de achar artigos e montar mesmo, né? Porque imagina, 10 páginas, eu não tenho nem ideia do que botar em 10 páginas, sendo que são 20 depois, né? Então eu tô bem apavorado, assim. Quero poder conversar contigo, mas daí a gente deixa para o encontro que a gente vai ter mesmo e Perfeito. de resto tá tudo certo. Perfeito. Pessoal, eu diria assim, né, é fundamental, a partir de agora, né, a gente não sabe efetivamente quando essa pandemia vai afrouxar, vamos dizer assim, o sistema de a gente poder se encontrar realmente novamente, né? Então, é importante vocês já irem agendando orientações individuais, né? E vocês podem ver que funciona bem, né? Não tivemos maiores problemas com áudio, imagem trancando, quer dizer, na verdade, vocês até estão com a câmera desligada, né? Eu não estou visualizando vocês, mas aparentemente o áudio de vocês, 100%, também acredito que o meu também, então está funcionando bem. Eu vou desenvolver o estado da arte novamente, daí depois eu vou passar para o teórico, e aí eu vou deixar para quando eu estiver desenvolvendo, marcar um horário para ver se eu estou no rumo certo, tá? Perfeito, combinado, Giana. Mas eu entendi agora eu realmente eu consegui assimilar bastante coisa, porque realmente eu estava bem perdida. E a aula, sim, ela é melhor, porque a gente consegue ter um acompanhamento e tirar dúvidas também, né? Sim. Mas eu também confesso que ratei, porque eu deveria ter marcado uma hora antes para falar do estado da arte, né? Mas agora eu vou refazer e depois eu marco para ver se eu estou no caminho certo. Não, perfeito, perfeito. Eu vou ser bem honesto com vocês que eu deixei um pouco também correr, porque em princípio agora essas partes que vocês tinham que construir, elas eram, vamos dizer assim, mais enxutas, né? Agora esse trabalho do referencial teórico, ele é mais braçal, né? E aí eu me senti na obrigação mesmo de dar esse start inicial aí, né, para vocês e também para motivá-los a não me deixarem só e marcarem orientações comigo, claro. Não, tranquilo, até como é que vai funcionar agora, né? A gente já tem que apresentar na próxima sexta o referencial? Não, Matheus. Vamos combinar o seguinte, tá? O referencial, foi ótima a tua pergunta. Tá? É que eu vi que tu tinha agendado umas datas ali no aula. Sim, vamos olhar aqui, tá? Porque, obviamente, né, vocês tiveram aí 3 semanas praticamente para fazer o estado da arte, né? Entendendo que a fundamentação teórica é maior, né? O tempo também deveria ser razoável, né? Beleza. Tá. No dia 8/5, vocês irão apresentar o projeto desenvolvido em sala de aula. Isto é, se tivermos retornado. Caso contrário, provavelmente faremos de maneira online, visto ser avaliação de G1. Tá, perfeito. Então, assim, ó, o que vai acontecer? Eu vou criar aqui um item agora, eu vou fazer isso na frente de vocês. Adicionar novas sessão. Opa. Peraí. Já tem aqui, né, o link da aula de hoje. Tá, 24/4. Então, vamos colocar aqui.
envio de atividade. Não, eu tô viajando, isso eu já fiz. Ai, ai, ai. Peraí. Tá. Vamos lá. Construção da fundamentação teórica. Tá? Eu deixei isso, tá, até o dia 7 de maio para vocês desenvolverem. Então, teoricamente, vocês têm hoje, né, a partir de hoje, vamos dizer, se dá esse start no referencial teórico, né, então, 24, a próxima semana seria provavelmente 1º de maio, isso? Deixa eu confirmar aqui. Então. Isso. Tá? Então, vocês têm 2 semanas aí para construir esse referencial teórico, tá? Vamos combinar o seguinte, tá, pessoal? Eu vou fazer a alteração ali, tá? Vamos colocar o referencial teórico no mínimo 5, máximo 8 páginas, tá? Então, 8 mínimo e 10 máximos, porque em 2 semanas vocês construírem 10 páginas vai ser bem puxado. Então, 5 páginas aí tá ótimo. Tá? Ô, professor, Oi? mas até o final do semestre a gente tem que chegar a 20 páginas. Pessoal, a gente pode flexibilizar um pouquinho, entre 15 a 20, tá? Perfeito. Para 15 a 20 lá no final. Eu vou fazer essa retificação. Eu vou falar com o Gustavo também, porque eu já tinha falado com o Sérgio antes, só que como o Sérgio saiu, eu já tinha falado com o Sérgio para a gente diminuir para umas 15 páginas de teórica. Então, vamos botar entre 15 a 20, aí tá de bom tamanho. Porque lá no manual tá no mínimo 20, eu vou colocar lá, eu vou pedir pro Gustavo para a gente alterar lá para mínimo 15, máximo 20. E, na verdade, o que conta mesmo no referencial teórico nem é tanto o número de páginas, e sim o trabalho de leitura que o aluno teve, a quantidade de trabalhos citados, né? Eu acho que isso é muito mais referencial do que páginas. Mas, cara, algum referencial mínimo de página a gente tem que ter, né? Tá, beleza. Não, é que como a gente tá no início, sim, a gente tá sem uma ideia bem formada, a gente pensa, 20 páginas é algo absurdo, assim. Uhum. Mas, claro, ao longo do desenvolvimento, talvez a gente consiga, eu pelo menos consiga, enfim, né? Mas para 2 semanas eu achei bem puxado mesmo. Uhum. Não, mas façam com 5 páginas, tá ótimo, tá? Beleza, Show. beleza. Então, meus caros, então fica para o dia 7 de maio, tá? A postagem, tá? E aí, na medida em que vocês vão desenvolvendo, também eu vou sentindo um pouco, tá? A entrega vai ser até lá, mas eu tô achando que no fim eu coloquei aqui que é possível a apresentação seria no dia 8, talvez vá para a semana seguinte, até porque eu vou corrigir, de repente, aí dar um feedback para vocês, para que depois sim vocês venham apresentar, tá? Nós vamos fazer do plano de ensino também uma camisa de força, tá? Se for o caso, a gente flexibiliza aí. Tranquilo. Tranquilo. Então, mais alguma questão? Algo que vocês queiram falar? Fabiola, quiser especular aí no chat, tranquilo? Bueno, meus caros, então se não temos mais dúvidas, por hoje é só. Tá bom? Beleza. Tá bom, professor. Obrigada. Valeu. Tranquilo, valeu, Igor. Joinha, eu vi que a Fabiola agora respondeu. Então, boa noite a todos. E avisem os colegas no grupo do WhatsApp, lá da geral, que eu vou estar colocando esse material lá, vai estar gravado lá na plataforma. Tá? Então, podem assistir depois também. Tá? Provavelmente não vai estar ainda hoje, porque eu tenho que mandar esse material para o YouTube e do YouTube fazer o upload para a plataforma, né?
aliás, tem que fazer o upload para a plataforma do YouTube para pegar o link e botar na plataforma não. Então isso demora um pouco, né? Normalmente 1 hora para que eu suba um vídeo desse tamanho para a internet, né? Então acho que só depois lá das 11 da noite ele já vai estar disponível, tá bom? Tranquilo. Então, boa noite a todos. Valeu. Um bom final de semana. Tá bom? Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.